Fala, turma, estamos de volta, nosso segundo bloco de aula. A gente vai dar continuidade ao estudo da ação popular e vai falar sobre o mandado de segurança coletiva, certo? Então, vamos lá. Sobre a ação popular, pessoal, a gente tem que lembrar que é cabível a concessão de medida liminar, tá? Então, a gente vai aplicar de forma subsidiária as regras do Código de Processo Civil sobre tutela de urgência, de evidência, tutela cautelar, tutela antecipada. Então, tudo isso a gente vai aplicar aqui. Cabe suspensão de liminar, suspensão de segurança, como a gente aprendeu quando estudou, né, a Lei de Ação Civil Pública. E temos que ter cuidado com o artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. Lembram, o artigo 1º diz o seguinte, que veda-se a concessão de liminares em desfavor do Estado. O STJ diz que essa regra a gente não vai trazer para a ação popular. Por que isso? O autor popular, pessoal, não está atuando como adversário do Estado. Vocês conseguem enxergar? A gente falou de legitimação extraordinária. O autor popular está, em nome próprio, defendendo interesse alheio, que é o interesse da coletividade ou o interesse da administração. Como não está como adversário do Estado, não tem razão, né, para se vedar a concessão de medida liminar. Quando a gente vai estudar a resposta do réu, aqui a gente já falou de medida liminar, vamos estudar a resposta do réu. O juiz, ao receber a petição inicial, dentre outras determinações, ele vai determinar a citação dos réus, né, da pessoa jurídica, da autoridade que determinou a prática do ato inválido, do beneficiário direto do ato, e essas pessoas têm um prazo de contestação diferente do que está previsto no Código de Processo Civil. O prazo aqui da Lei de Ação Popular é de 20 dias, pessoal. 20 dias que podem ser prorrogados por mais 20 dias, não de ofício, tá? Isso depende de requerimento do réu. O réu precisa demonstrar para o juiz que é particularmente difícil a produção de prova documental. Então, demonstrando essa dificuldade na produção da prova documental, o juiz pode conceder a prorrogação do prazo. O prazo de 20 dias aqui, pessoal, é um prazo comum. Isso quer dizer que não se aplica aquela regra do Código de Processo Civil, no sentido de que litisconsortes com diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos têm prazo em dobro para se manifestar. Não se aplica essa regra e majoritariamente se entende que também não se aplica a dobra de prazo da Fazenda Pública, do Poder Público. Então, essa prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública não se aplica aqui à ação popular, o prazo de contestação é o de 20 dias. Sobre a resposta do réu, vale lembrar também que o STJ entende que não cabe reconvenção. Tá? Então, no processo de ação popular não cabe reconvenção, esse tema já foi cobrado em prova, caiu na PGM Campinas, aplicada pela banca FCC. Quando a gente fala de sentença aqui na ação popular, a lei, né, de ação popular, no artigo 11, diz o seguinte, que o magistrado, o juiz, além de declarar a invalidade do ato impugnado, pode condenar em perdas e danos o responsável pela prática do ato e os beneficiários. Em relação ao Estado, cabe uma ação de regresso aí. Tá? Então, se ficar demonstrada a culpa, o elemento subjetivo, por parte do agente público, o Estado pode entrar com a ação regressiva para reaver esse valor. Qual é a natureza da decisão, então? É uma natureza de cunho preponderantemente desconstitutivo, porque a gente está buscando ali a declaração de nulidade de um ato, mas que pode também ter cunho condenatório, né, porque vai poder condenar em perdas e danos. Inclusive, o STJ entende que é um pedido implícito. Não é necessário que, de forma expressa, o autor popular requeira a condenação em perdas e danos. Tá? O juiz pode conceder, independente de pedido, e não se configura aí sentença extra petita. Perfeito? Ainda falando de sentença, vamos lembrar que essa sentença que pode deixar de produzir efeitos se não for confirmada pelo tribunal em 2 casos. A gente está falando aqui de quê? Reexame invertido. Vejam, se a sentença da ação popular concluir pela improcedência ou pela carência da ação, a gente vai ter reexame necessário. Invertido porque não está se operando em favor do Estado réu ali, e sim em favor da coletividade. Então, olhem só. A sentença da ação popular julgou improcedente o pedido do autor popular de anular um ato, ou julgou que é a carência da ação. Se o autor popular estava ali defendendo o interesse da coletividade, a gente vai
remeter esse processo ao tribunal para que seja revisto, então, o duplo grau de jurisdição obrigatório, e a sentença só vai fazer efeito quando for confirmada pelo tribunal. Perfeito? Vejam só. Em relação a recursos, né, meios de impugnação das decisões, sentença, cabe apelação, ok? E aqui, assim como no CPC, há um efeito suspensivo automático. Então, da sentença cabe apelação com efeito suspensivo. Decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento, normalmente, e a lei, turma, de ação popular confere legitimidade para recorrer não só às partes, mas também ao Ministério Público. E vejam, não é só o cidadão ali autor popular, qualquer outro cidadão tem essa legitimidade de recursar. Ok? No que diz respeito à coisa julgada, a gente estudou todas as regras, né, na primeira aula, na aula de parte geral, na aula de ação civil pública. E aqui a gente vai lembrar o seguinte: na ação popular, a gente está diante de direitos difusos, falei no começo. É uma ação que visa tutelar determinados direitos difusos. Não custa revisar patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente. Então, qual é a regra de coisa julgada relacionada aos direitos difusos? Eficácia erga omnes. Perfeito? Então, o artigo 18 da Lei de Ação Popular fala de forma expressa: a sentença formará coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de improcedência fundamentada em insuficiência de provas, que aí outro autor poderá propor nova ação popular, fundamentando-se em prova nova, fundamento novo. Então, vejam, novamente aqui aquela regrinha: erga omnes, salvo no caso de improcedência da demanda por insuficiência de provas, não forma coisa julgada material, outro autor pode vir e propor ação popular novamente. Em relação à execução da sentença proferida em ação popular, quem pode executar? O próprio autor popular, terceiros, e aí a gente vai entender aqui, né, qualquer outro cidadão, entidades que estão lá no artigo 1º da lei, e o Ministério Público de forma subsidiária. Se o autor popular, se o legitimado não dá início à fase de execução no prazo de 60 dias, o Ministério Público é obrigado a fazer. Lembram? Princípio da indisponibilidade absoluta da execução coletiva. O STJ faz uma importante ressalva, turma, no que diz respeito à execução provisória. Não se exige caução aqui para fins de execução provisória. Repito, o autor popular está representando aqui o Estado, né? Está substituindo o Estado. Se em relação ao Estado a gente não exige caução porque seus bens são impenhoráveis, os bens públicos são impenhoráveis, eu não vou exigir caução também do autor popular. Perfeito? Desculpa. No que diz respeito às custas, pessoal, qual é a regra na ação popular? Se a sentença julga a demanda procedente, tá, e diz, olha, eu vou anular o ato administrativo ilegal, a sentença é procedente. Quem vai suportar os ônus da sucumbência é o réu, né, que praticou o ato inválido. No caso de sentença de improcedência, ou se a demanda for extinta por falta de algum pressuposto processual, por exemplo, a gente vai analisar a má-fé, tá? Então, se o autor popular está atuando com má-fé, ou se é uma lide manifestamente temerária, esse autor vai ficar responsável pelo pagamento das custas dos ônus comerciais. E mais, se essa lide é manifestamente temerária, haverá aplicação de uma multa, pessoal, em 10 vezes, ou seja, o décuplo do valor das custas. Então, a gente vai analisar aí, então, a questão da má-fé, né, para determinar se haverá ou não a condenação nos ônus da sucumbência em relação ao autor. Aqui a gente também vai aplicar a Lei de Ação Civil Pública no que diz respeito ao adiantamento de custas, despesas processuais. Não há também adiantamento de custas aqui. Ok? Para finalizar, a Lei de Ação Civil Pública prevê no artigo, a Lei de Ação Popular prevê no artigo 21 que a prescrição é de 5 anos. Então, as ações populares, elas prescrevem em 5 anos. Encerramos o estudo desse importante instrumento, como eu disse no início, de democracia participativa, que é a ação popular, e vamos falar do mandato de segurança coletivo. Mandato de segurança que vocês estudaram em direito constitucional, né, e que aqui a gente vai ver algumas nuances relacionadas ao objeto e também à legitimidade.
O mandado de segurança, a gente sabe que é um remédio constitucional, é uma ação de natureza civil e é uma ação que visa tutelar direito líquido e certo da parte. E esse direito líquido e certo, que não seja tutelável por habeas corpus ou habeas data. Então, aí é uma situação residual. E visa proteger, né, a pessoa contra um ato praticado por um agente público ou privado com um desvio de poder, né, um abuso de poder. No mandado de segurança coletiva, a gente vai aplicar todo o entendimento jurisprudencial e doutrinário que a gente já aprendeu em relação ao mandado de segurança individual. Só existem essas nuances mesmo em relação à legitimidade e o objeto. Primeiro a gente vai falar de legitimidade, eu vou colocar o slide na tela, para que a gente leia o dispositivo legal e identifique quais são esses legitimados. Depois a gente estuda de maneira separada os detalhes relacionados a cada um. O artigo 21 da Lei de Mandado de Segurança diz que o MS coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades. Atenção! Dispensada, para tanto, a autorização especial. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre essa autorização. Pessoal, vamos estudar a legitimação de cada uma dessas entidades. Partidos políticos. O que é que diz a Constituição Federal e aí a Lei de Ação Popular? Qual é o único requisito para que o partido político possa propor um mandado de segurança coletiva? Que haja representação no Congresso Nacional. E esse requisito ele é satisfeito quando há pelo menos um deputado ou senador representando aquele partido no Congresso. E vejam, tem que ser um membro efetivo, não pode ser um suplente, por exemplo. Então, basta um deputado ou um senador estar preenchido o requisito da representatividade perante o Congresso Nacional. Vocês viram que a lei diz o seguinte, que o partido ele pode propor o MS coletivo para defender seus interesses legítimos ou relacionados à finalidade partidária, certo? Então, a gente pode extrair o entendimento no sentido de que a lei está exigindo pertinência temática, há críticas por parte da doutrina, mas sim, o partido político, ele é legitimado a impetrar o mandamos, né, o remédio heróico, mas tem que demonstrar pertinência temática. Ou seja, ele precisa buscar a tutela dos seus integrantes ou relacionados à finalidade partidária. Há, sim, pertinência temática. Perfeito? Um exemplo que já foi julgado pelo Supremo. Existia uma situação de majoração da alíquota de um tributo e o partido político queria impetrar o mandado de segurança coletiva. Não tinha relação nenhuma com direitos ali dos políticos, né, dos membros do partido, tampouco a finalidade partidária. Então, o mandado de segurança não foi aceito. Ok? O único requisito para os partidos políticos, representação no Congresso, satisfeita com apenas um membro, deputado ou senador, e há o requisito de pertinência temática. Associações, pessoal. Tem bastante detalhe, né? Tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Mandado de Segurança estatuem que a legitimidade da associação está condicionada aos seguintes requisitos. A Constituição há pelo menos um ano, então a associação tem que estar legalmente constituída há pelo menos um ano, e pode se aplicar, por analogia, aquele dispositivo lá da Lei de Ação Civil Pública, no que diz respeito à dispensa desse requisito. Vocês lembram? A gente estudou que, para propor uma ação civil pública, a associação também precisa estar legalmente constituída há pelo menos um ano. Mas a gente viu que, diante da peculiaridade da situação, né, da possibilidade de um dano irreparável, pode o juiz dispensar esse requisito. Aqui não. Tá? A jurisprudência entende que a lei foi expressa. O requisito aqui, a representatividade adequada está configurada quando a associação tem o prazo de um ano de constituição, requisito que a gente não pode afastar. Beleza? É um requisito taxativo. Ainda em relação às associações, turma,
Vocês viram ali que eu falei atenção ao final. Atenção porque, embora isso seja controverso em relação às outras ações, no mandado de segurança coletiva, a lei está prevendo de forma expressa que a associação não precisa de autorização dos associados. Independente da autorização destes, a associação pode sim propor o mandado de segurança coletiva porque está atuando como substituta processual, não como representante. Ok? Mas a gente viu também que, assim como os partidos políticos, a associação vai precisar demonstrar a pertinência temática. Vejam, tem um julgado bem interessante do STJ que traz o seguinte questionamento. É possível que uma associação proteja, por meio da ação popular, do mandado de segurança coletivo, melhor dizendo, já confundindo aí com outro pedaço da aula, então vamos lá retomar. STJ, uma associação pode tutelar, através de mandado de segurança, os interesses de um ente público, de um ente político. Exemplo, uma associação vai entrar com MS coletivo para tutelar o direito de um município. É possível? Não. Veja só. A gente sabe que os poderes públicos têm determinadas prerrogativas e que os entes políticos são representados em juízo pelo procurador, certo? O poder público não pode, então, em primeiro lugar, abrir mão de suas prerrogativas para ser representado não pelo procurador, mas por uma associação, assim como a gente não pode conferir a essa associação as prerrogativas do poder público. Então, o STJ decidiu que não cabe à associação a proteção dos direitos de um ente público através de mandado de segurança coletiva. Ok? Vamos lá. Entidades de classe e sindicatos também são legitimados, a gente viu ali. Existem algumas súmulas do Supremo que caem em prova, vocês precisam lembrar, que diz o seguinte: também em relação aqui às entidades de classe, não depende da autorização dos representados. Então, a entidade de classe pode perfeitamente ingressar com mandado de segurança coletiva independente de autorização. A entidade de classe, ela tem legitimidade para o MS coletivo, ainda que aquela demanda interesse apenas uma parte da coletividade representada. Isso está na lei também. Então, eles vão representar os interesses da totalidade ou de parte dos seus associados. Perfeito? O requisito da pertinência temática também é exigido aqui. Perfeito? Então, restringe-se a atuação dos sindicatos, das entidades de classe, aos interesses ali dos associados representados. Muita atenção agora, porque houve uma mudança de entendimento e, em relação aos sindicatos, há uma exigência bem específica. É necessário mais do que o registro do sindicato em cartório. É preciso que ele esteja registrado junto ao Ministério do Trabalho para possuir legitimidade para propor o MS coletivo. Ok? Pode ser cobrado em prova, é jurisprudência recente, foi mudança de entendimento, então o alerta já fica ligado. Ok? Sindicatos precisam não só de registro em cartório, mas registro perante o Ministério do Trabalho para que possam propor o MS coletivo. Nuances relacionadas aí ao Ministério Público, aos entes federativos e à Defensoria Pública. A gente não viu ali previsão expressa relacionada a eles, certo? Então vamos lá. O STJ confere legitimidade ao Ministério Público, tá, para propor o MS coletivo, mesmo sem previsão legal. O CESP já cobrou isso. O Ministério Público tem legitimidade pelo MS coletivo, embora não haja previsão na lei. Se caiu o texto legal, a gente vai marcar como correto. Se caiu o entendimento jurisprudencial, MP também é legitimado. Entendimento diferente diz respeito aos entes federativos e à Defensoria Pública. Tá? Não há legitimidade destes para o MS coletivo. A gente falou também que existiam alguns detalhes relacionados ao objeto do mandado de segurança. A lei fala o seguinte, que o MS coletivo vai proteger direitos individuais homogêneos e direitos coletivos. Então, a interpretação literal poderia nos levar à conclusão de que direitos difusos não são tuteláveis por MS coletivo. Doutrina e jurisprudência entendem o quê? Que os direitos difusos também são tuteláveis por MS coletivo. Tá? Então, muito cuidado à questão se cai a legislação, direitos coletivos e individuais homogêneos. Doutrinariamente e jurisprudencialmente se compreende que direitos difusos também.
Perfeito? No que diz respeito ao processamento, cabe liminar, tá? Os requisitos são os mesmos do processo individual e a regra geral do processo coletivo. Então, se há um fundamento relevante, o famoso fumus bonis iuris, a fumaça do bom direito, e se há um risco de ineficácia da medida, ou seja, o perigo in mora, é possível a concessão de liminar. Há uma exigência específica aqui. Liminar em face do poder público, o representante da pessoa jurídica ou dirigente tem que ser cientificado para se manifestar no prazo de 72 horas. Então, em MS coletivo, não cabe a chamada liminar inaudita altera pars. É necessária a oitiva do representante judicial da Fazenda Pública. Essa regra pode ser excepcionada? Pode. A gente falou lá na aula de ação civil pública e traz para cá. Então, se envolve um direito à saúde, algo que a não concessão da liminar vai causar um dano irreparável à vida, à integridade de uma pessoa, a regra pode ser excepcionada. Perfeito? Coisa julgada no MS coletivo é ultra partes. Está limitada ali a categoria, a classe representada pelas entidades. Perfeito? Artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança fala o seguinte: coisa julgada será formada limitadamente aos membros do grupo. Não há aquela limitação territorial da Lei de Ação Civil Pública. E é desnecessário aqui uma lista indicando também quais são os membros da associação, os membros daquele sindicato. Ok? Além disso, a coisa julgada aqui também é secundo evento litis e secundo evento probationis. Por quê? A sentença de procedência, ok, forma a coisa julgada material. A sentença de improcedência vai depender do fundamento. Então, vamos lá. O juiz declarou, julgou improcedente aquela demanda e disse o seguinte: não há direito líquido e certo do autor. Analisou aqui o mérito, não há direito líquido e certo, coisa julgada, material formada. Perfeito? Se o juiz julgar improcedente por falta, por insuficiência de provas, não haverá coisa julgada. Mesma regrinha que a gente viu há pouco. Perfeito? Então, a insuficiência de provas, mais uma vez, se der aso, se der causa à improcedência da demanda, outro legitimado pode propor um mandado de segurança coletivo novamente, fundado em nova prova. Essas são as observações importantes, que eu julgo importantes para o mandado de segurança coletivo, para a ação popular. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas, tenham aprendido bastante. Me coloco à disposição, através das minhas redes sociais, e a gente se encontra em outras aulas. Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a vocês, desejo excelentes estudos, espero ver o nome de todos vocês no hall de aprovados. Me chamem para o churrasco da posse, tá? Da nomeação. Eu estou muito feliz, pessoal, de ter ministrado essas aulas para vocês. A gente tem um contato direto aí, através do WhatsApp, por exemplo, e eu continuo daquele mesmo jeito, disponível para vocês o tempo inteiro, que a gente possa discutir aí o direito processual civil, que é uma matéria tão bonita, é uma matéria tão importante, para a advocacia pública. Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tá certo? A gente se encontra.